Vamos orar ao Senhor. Vamos fazer um culto um pouco diferente hoje, né? Um culto histórico, mas também um culto atual. Vamos orar. Grande Deus, te louvamos, te agradecemos pela bondade, pela tua fidelidade, pela tua graça, pela tua bondade, ó Deus, derramada sobre as nossas vidas, a cada minuto do nosso respirar. Rendemos graças ao Senhor, sabendo, ó Deus, que podemos chegar mais uma semana a se findar, mais um mês que já passou, ó Deus, mais um restante de ano, ó Deus, que está para se findar. É porque o Senhor tem sido bondoso, o Senhor tem cuidado de nós, tem nos protegido, tem guardado, tem sustentado e tem amparado a cada um de nós, Pai amado. Mesmo sem merecermos, mesmo sem termos, ó Deus, nada de bom que não for da tua vontade, de acordo com o teu querer, a tua graça. Queremos nesse momento, ó Deus, agradecer ao Senhor pela vida, pelo livramento, pelo cuidado, pelo controle, pelo sustento, pelo socorro e presente, ó Deus, que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas a cada minuto do nosso respirar, a cada momento do nosso acordar, do nosso levantar. Santo e poderoso Deus, te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. E nessa noite, ó Deus, queremos entregar isso ao Senhor, cada coração, cada um de nós, cada família, ó Deus, cada adolescente, cada jovem, cada adulto, cada homem, cada mulher. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha ministrar com a tua graça, com a tua misericórdia, que o Senhor venha despertar, acordar, que o Senhor venha, ó Deus, a conceder a oportunidade de arrependimento, de conserto, ó Deus, de mudança de história para a tua honra e para a tua glória. O Senhor que se faz presente no nosso meio, nós rendemos ao Senhor graças e declaramos, ó Deus, e colocamos em suas mãos as nossas vidas, porque sim, Deus, se não for o Senhor cuidar de nós, se não for o Senhor a proteger as nossas vidas, se não for o Senhor a sustentar, ó Deus, a amparar a cada um de nós, se não for o Senhor a nos socorrer, se não for o Senhor a nos conceder a oportunidade de ser liberto, ó Deus, curado, transformado e protegido, ó Deus, e salvo pelo Senhor, se não for o Senhor, ai de nós, Deus. Por esse motivo nós rendemos graças ao Senhor. Por esse motivo nós queremos declarar que pertencemos ao Senhor Jesus em todo o momento. Deus, no nome do Senhor Jesus, colocamos tudo em suas mãos, tudo que será feito, como sempre fazemos, ó Pai amado. Cada aviso, cada louvor, cada leitura, cada texto, cada palavra, e cada vida nesse momento eu boto em suas mãos, que o Senhor venha fazer a tua vontade, pois somos pequenos e frágeis, e dependemos e necessitamos do Senhor diariamente. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus amados. A igreja, a reforma protestante, os irmãos podem se sentar um pouquinho. A reforma protestante, na sexta-feira, 31 de outubro, ela fez 508 anos. Nós não fizemos esse ano uma conferência da reforma, mas seria imprudência da minha parte, negligência da minha parte, deixar passar esse marco em branco. Então, o culto de hoje nós vamos retratar, vamos lembrar de algumas coisas que a reforma protestante tratou, trabalhou, lutou, batalhou, e que infelizmente os irmãos vão perceber que no século XXI, século atual, a igreja dos dias presentes,
O que a igreja, o que a reforma protestante tanto batalhou, a igreja dos dias atuais estão a desprezar. O tema desse estudo, dessa mensagem de hoje, histórica e atual, o tema da mensagem, verdades fundamentais da reforma protestante. Verdades fundamentais da reforma protestante. O texto, um dos textos que vamos avaliar é o texto onde Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 16, os versos 25 aos versos 27. Nesse texto, Paulo aborda todos os pilares fundamentais que a reforma protestante trabalhou. Romanos capítulo 16, versos 25 até o verso 27. Mantenha sua Bíblia sempre aberta, não fecha, enquanto nós não terminarmos o culto. Nós vamos hoje andar um pouquinho nela, sem desprezar a explicação bíblica. Ok? Romanos 16, versículo 25 ao versículo 27. Diz bem assim a palavra do nosso Deus. É o final do livro de Romanos, capítulo 16. Paulo ele termina dessa forma. Eu vou ler do verso 24 em diante, tá bom? Até o 26. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o seu evangelho, a palavra, a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do ministério guardado em silêncio nos tempos eternos, que agora se tornou manifesto, foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno, para a obediência por fé em todas as nações, ao Deus único e sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo termina a carta aos Romanos numa doxologia, podemos afirmar. Nessa doxologia, Paulo ele aborda os pilares fundamentais que a reforma protestante tanto trabalhou: somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente a Deus a glória. Paulo termina sua carta a Romanos escrevendo uma bela doxologia, afirmando a necessidade da igreja de sempre lembrar dessas verdades fundamentais da reforma protestante. Eu queria que no decorrer de todo esse culto você estivesse a pensar como está sendo a vida das igrejas nos dias, nos meses, nos anos presentes. Será realmente que nós, igreja, será realmente que nós cristãos estamos realmente centrados nesses pilares: a Escritura, a fé, a graça, Cristo e a Deus glória? Eu preciso voltar alguns séculos atrás. Na verdade, nós vamos ver em rápido, claro, não podemos abordar com detalhes, quem dera se nós pudéssemos, mas a gente vai ver 20 séculos atrás. Um breve relato, um breve resumo. No século I, deu início à igreja e os fundamentos dos apóstolos. O século I é marcado por vários inícios, aonde João Batista começa a sua pregação, anunciando Cristo que haveria de vir. Cristo nasce, inicia-se ali o século I, marco zero. O século I ele é marcado por esse início da igreja. Cristo ensina, Cristo mostra, Cristo afirma quem Ele é. Cristo faz milagres, prodígios, ressuscita, cura, faz combate, confronta os erros eclesiásticos, os erros doutrinários da sua época. Cristo é morto por esses homens que deveriam ensinar a palavra de Deus.
Cristo morre, Cristo ressuscita, e Cristo dá uma ordem para os seus discípulos: não saia, não se desespere, espere que eu vou ressuscitar. E assim ele fez. E quando ele ressuscita, Cristo aparece para mais de 500 pessoas. E todos ficaram admirados, que ele volta a ensinar, e ele fala bem assim: não saia de Jerusalém, enquanto não descer de vocês, meus discípulos, mais de 100 pessoas. O Espírito Santo de Deus, o poder de Deus. E assim acontece. Atos capítulo 1, versículo 8. Dá-se início ali. E aí, com Atos capítulo 1, versículo 8 em diante, deu-se início. Atos capítulo 2, o povo começa a ficar desesperado, porque começa a ouvir um som ensurdecedor. E todos pensam que os discípulos estão bêbados. E Pedro, no poder do Espírito Santo, se levanta e começa a pregar a palavra de Deus, pregar a verdade do Evangelho de Deus. A igreja deu início, rompe tudo e começa a evangelização. Homens perseguem a igreja, como o próprio Paulo, que era um dos mais terríveis perseguidores da igreja, mandava prender e mandava matar. Mas Deus, com seu intento salvífico, chama Paulo para fazer. Paulo vai ser um homem que vai sofrer pelo meu Evangelho. E Paulo se torna um dos maiores missionários bíblicos do século inteiro. Os fundamentos dos apóstolos são lançados, mesmo com lutas, mesmo com adversidades. Mas os inimigos da igreja não param. Século II inicia, e aí vem os mártires, homens que eram caçados, homens que foram salvos pelo início, pela pregação fundamental do Evangelho dos apóstolos, homens que foram totalmente exterminados, se tornaram mártires, não negaram a fé, não negaram Cristo, pregaram o Evangelho todo o momento. No século II ficou marcado uma perseguição brutal de Roma para com a igreja. Por qual motivo? Os Césares agora começaram a querer ser auto-intitulados como próprio Deus. Queriam reivindicar o culto próprio para si mesmos. Homens que eram pecadores e falhos, que eram colocados no poder para governar uma nação, queriam se auto-divinizar, ser o próprio Deus, queriam que as pessoas se dobrassem, prestassem culto a eles. E os homens de Deus e os mártires não se prostraram, não se dobraram, preferiram morrer, preferiram pagar o alto preço, preferiram sangrar do que negar o Evangelho do Senhor Jesus. E aí eu cito um dos homens da fé, chamado Policarpo. Policarpo, ele tem uma frase bem assim, devido a essa perseguição dos Césares para serem adorados. Policarpo, preso, ele se levanta e fala bem assim: eu tenho servido a Jesus Cristo durante 86 anos. Ele, Cristo Jesus, jamais me fez mal algum, porque eu, um pecador salvo pela graça, poderia negá-lo agora. Os romanos o queimaram vivo por essa petulância. Isso é o segundo século. Terceiro e quarto século. Perseguições, mais que perseguições, se levantam. O terceiro século podemos considerar como um século de defesa da fé, um século da apologia, um século onde homens realmente tinham que defender a sua fé, ou morrer por ela, ou negar a fé. A perseguição era brutal contra a igreja. Os reis, os monarcas não queriam aceitar essa igreja que crescia tanto. Os Césares desesperados. E a fé era combatida, e a fé era forjada, era provada em todo momento. E aí eu cito um texto de 1 Pedro capítulo 3, versículo 15.
né, meus amados irmãos, que Paulo, que Pedro falou, que nós temos que estar preparados, capacitados, forjados para dar razão da nossa esperança, para defender a nossa fé. Será que nós hoje, se estivéssemos nesse período, será que nós teríamos capacidade de defender a fé igual fez Origen no século III, igual fez Tertuliano no século III, que preferiram morrer, que preferiram lutar do que abandonar a fé em Jesus? O século IV, meus amados irmãos, o século IV surge em mais tempestades, em mais perseguição, e agora fora do templo e dentro do templo, uma decadência a igreja cai. Aonde os costumes, a fé, a palavra, Cristo, a glória, a graça tem sido jogado por terra, tem sido abandonado. A igreja entra em uma decadência terrível em todo o momento. E aí tem um imperador chamado Diocleciano. Esse homem está determinado a qualquer custo a destruir a igreja, a romper com todos os costumes, a jogar por terra, e somente ele ser exaltado, e somente Roma ser glorificado, e somente os monarcas ser exaltados. Queridos, guerras e mais guerras. E nesse século IV, em meio a tudo isso, Deus sempre levanta os seus fiéis, assim como foi no século II e também no século III. E agora no século IV, Deus sempre levantou os seus homens para defender. E nesse século IV, no finalzinho do século IV, nasce um homem chamado Agostinho de Hipona, o maior teólogo de todos os tempos. Até hoje, nenhum homem e nenhuma mulher se compara ou fez o que Agostinho de Hipona fez. E pensa que a conversão dele não foi fácil. Agostinho de Hipona, ele fugiu do seu chamado. Em certo momento, Agostinho de Hipona, desesperado, buscou refúgio em muitas seitas, os maniqueus e todos os outros, os filósofos. O seu refúgio era para tentar achar resposta para o vazio que estava dentro do coração dele. E nesse refúgio, em um momento desesperado de angústia, ele não conseguiu achar refúgio nessa seita em lugar nenhum. E aí ele se desespera. Ele entra em um prostíbulo. E Agostinho de Hipona fica dentro desse prostíbulo por quase 2 meses. Sem de lá sair. De repente ele ouve alguém pregar próximo desse local, e ele, com o coração enfurecido, sai desse local e vai nessa igreja para tentar combater e refutar o pastor que lá estava a pregar. Só que ele não contava que o pastor que lá estava era um homem temente a Deus, e um grande conhecedor da palavra de Deus, e um grande teólogo. E as perguntas que Agostinho de Hipona lançou contra esse homem foi começando a responder a Agostinho e desafiando ele. E Agostinho não se conteve, voltou outras vezes, até que ele se rende ao Evangelho e se torna o maior teólogo de todos os tempos. O século V, Agostinho divide a raça humana, a humanidade, de 2 classes: cidade de Deus, a igreja, e cidade dos homens sem Deus. Ele divide essa classe humana, divide a humanidade em 2 classes: igreja, cidade de Deus, e o mundo, cidade sem Deus. Agostinho, nos seus impulsos, ele começa agora a defender o Evangelho, e a combater
combater contra as heresias de Roma e todos os outros. Uma reação dos pagãos a essa estratégia, aonde eles corrompiam, batalhavam, jogavam a humanidade no buraco, e aí eles botavam culpa nos cristãos. Eles ocuparam em todo o momento. Agostinho começou a combater os erros, as distorções, principalmente de teólogos, de religiosos, de pessoas que se diziam cristãs, como o caso de Pelágio, que defendia, que falava que a salvação não precisaria de arrependimento. O homem por si só conseguia alcançar a salvação. Não precisaria de ter essa busca pela palavra, não precisaria de meditar. Pelágio, ele defendia uma salvação completa e plena pela vontade e querer humano. E Agostinho de Hipona destrói esse homem com argumentos fundamentados na palavra, mostrando a palavra, mostrando a fé sólida em todo o momento. Em todo momento. O Evangelho tem sido caçado, o Evangelho tem sido esmagado em todos os sentidos. Sexto século, depois vai cantar algumas canções depois desse século. Sexto século, o Evangelho contra o paganismo. O sexto século, meus amados irmãos, testemunhou um grande renovar do império, pela ação de homens como Agostinho de Hipona, Tertuliano e tantos outros. No século XVI inicia-se, marca uma grande renovação no império, por um homem também chamado Justiniano, isso 527, é onde ele foi reinou, até o ano 565, aonde ele conseguiu, ele defendia uma ortodoxia, um evangelho centrado em Deus, uma ortodoxia pura, defendeu um golpe terrível e poderoso contra o paganismo em si. Ele combateu isso, ajudou na luta da preservação do Evangelho, da mensagem, da fé, da graça de Cristo, que somente a Deus glória. Esse paganismo ele não ficou. A gente vai ver que a história da igreja ela é marcada por lutas, dificuldades, provas, dor, lágrima, mas ao mesmo tempo júbilo em saber que Deus cuida do seu povo. Vamos cantar ao Senhor? Vamos cantar? Fique sobre o aberto. A gente vai ler mais textos. Castelo forte é o nosso Deus. Martinho Lutero, esse hino ele foi escrito, a gente vai ver na frente, quando Martinho Lutero, quando ele fixa no castelo de Wittenberg as 95 teses, o concílio papal pede para Martinho Lutero se retratar. E Martinho Lutero ele vai até o concílio papal. E ele fala a seguinte frase: eu não posso me retratar, a não ser de Deus, a não ser de um anjo, a não ser que o próprio Deus venha até mim e me mostre que eu estou errado. Se não for assim, de modo algum eu poderei me retratar. Pois assim eu fizer, eu estarei indo contra aquele que é todo-poderoso e seguindo a vontade dos homens. Martinho Lutero sai desse conselho. Há
uma armação para matar Martim Lutero. E aí os nobres da época raptam Martim Lutero e levam para um castelo. E aí nesse castelo Martim Lutero começa a traduzir a Bíblia os seus idiomas, do latim para o alemão e outras línguas, e ele escreve essa canção, aonde mostra o cuidado de Deus para com ele, para com o cristão, para a sua igreja e para nós hoje. Amém, amados irmãos? Castelo forte é o nosso Deus. É Ele que cuida de nós.
É Ele que sustenta as nossas vidas. E é pela palavra dele que nos dá segurança, que nos dá alívio, que nos dá proteção. Pela fé no Filho de Deus, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Pela fé. É Deus que cuida, quem zela em todo momento. Pode passar os séculos, já passamos 6 séculos, pode passar as eras. Mas em todo momento Deus vai sempre levantar os seus homens, as suas mulheres de fé. Pode passar os séculos, pode passar as eras, Deus sempre irá levantar a tua igreja fiel. Amém, irmãos? Sempre, em todo momento. Porque é a igreja fiel do Senhor que será salva. A falsa igreja será julgada, será condenada com o mundo e as suas potestades que nela vivem. Século 7 até o século 9 é marcado por mentiras, controvérsias, culto falso e falso Deus. E levanta um homem chamado Maomé.
o século VII, meus queridos irmãos, mentiras e mais mentiras, controvérsias mais controvérsias em todo o momento, em toda a situação. O Evangelho agora é um Evangelho controvertido, aonde não tem autoridade, não tem poder, não tem mais intimidade com a palavra, não tem palavra porque a palavra está extinta, não tem fé, a fé ela é misturada com vários ensinos, elementos humanos. Controvérsias, aonde tem um Deus que salva, tem um Deus que não salva, tem um testamento que fala de Deus que salva, tem outro que não salva, controvérsias e mentiras e mentiras e mentiras vão se adiantando em todo o momento. E aí no século VII, uma figura marcante é o de Gregório o Grande, aonde ele no seu ímpeto, na sua coragem, ele tenta combater esses ensinos. Outra pessoa, no mesmo intuito, enquanto a partida de Gregório Grande tentava combater esses falsos ensinos, no século VII, levanta um homem. E aí ele é considerado o Deus do Islã, um homem chamado Maomé. Uma pessoa, Gregório foi uma pessoa com ímpeto positivo de combater as heresias, as mentiras. E Maomé é uma pessoa negativa, aonde no século VI, finalzinho do século VI, esse homem se levanta com uma vida, uma saúde totalmente debilitada, vários problemas de saúde, inclusive a doença de epilepsia era sobre esse homem chamado Maomé, já velho nas suas caminhadas, um político já velho, podemos dizer. Ele dá indício, ele fala bem assim: olha, eu tive visões de Deus, e o próprio Gabriel veio até mim e me ensinou agora os elementos, o caminho da santidade, o caminho que vocês têm que seguir. Me falou que o mundo anda de ponta cabeça. Claro que andava, e anda até hoje. Não falou nada de novo, assim como os falsos pastores, as falsas igrejas de hoje, não falam nada de novo, e as pessoas caem igual peixe deles. E ele fala: eu tive visões, e o próprio Gabriel se levantou e me deu visão. E aí Maomé começa a pregar as suas inverdades, e essas pregações elas vinham acompanhadas de guerras brutais para colocar no homem a sua ideologia, a sua divindade. Se não quisesse, as pessoas eram mortas. Maomé, ele nega por completo a divindade de Cristo, por completo o Cristo que morre e que ressuscita para pagar os pecados e para dar a oportunidade. Isso no século VII. E esse costume vem acompanhando, entra também no século VIII, e aí as controvérsias continuam. As controvérsias vão adiantando o século VIII adentro. Em todo o percurso, a igreja, a palavra de Deus, o Evangelho, nunca foi algo fácil de ser vivido e de ser pregado. Não, o puro Evangelho, ele causa dor no coração do homem para depois causar a alegria. O puro Evangelho, ele vai confrontar o homem pecador para depois trazer alento a esse homem. Esse puro Evangelho, ele nunca foi fácil de ser vivido. Essa vida centrada na palavra, na fé, na graça, em Cristo e a Deus glória. Essa vida desse homem e dessa mulher sempre foi marcada por adversidade. E muitas vezes esses homens tinham que entrar nessas batalhas, combater esses erros, essas armadilhas. Assim foi o século VIII, controvérsias, mais controvérsias, culto pagão, culto falso, como está no verso 9. No século IX, em todo o momento, controvérsias. Pessoas
pessoas querendo ser cultuadas, reis querendo ser cultuados, reis querendo ter autoridade de Deus, pessoas que não se dobrassem perante Ele, era morta, era exilada, era jogada por fora. Século 7 ao século 9 é marcado por mentiras, controvérsias, falso culto, falso Deus. Chegamos ao século 10. O século X é considerado pelos estudiosos como o século, idade das trevas. E aí eu faço uma pergunta no século XXI que eu escrevi por conta disso. Será que essa idade das trevas não está presente nos dias de hoje também? O século X é marcado por uma idade das trevas, aonde a igreja está em declínio teológico, ou seja, a igreja não vive Deus, não vive a palavra, não vivia a palavra, não vivia fé, não vivia Cristo. A igreja, só a igreja por causa das placas, mas não tinha Deus. A igreja estava misturada com a cultura, parece os dias de hoje. A igreja nessa época do 10 abandonou a teologia, o estudo de Deus. Teologia significa estudar Deus, conhecer Deus, buscar conhecer Deus. A igreja abandonou esse costume e abraçou a cultura da sua época, preferiu a cultura do que Deus, preferiu o campo político do que Deus. Parece os dias atuais também. O mundo de hoje, meus amados irmãos, o mundo de hoje não é diferente do mundo do século X. A igreja continua a se conformar com a cultura, com os políticos, com o mundo, e a desprezar Deus, com o paganismo e os seus falsos ensinos. Século XI até o século XV. Vamos dar um salto agora, né? Século XI, o século de trevas continua, mas no meio desse caos, no meio dessas trevas, Deus sempre levanta um farol para mostrar a direção para o homem. No meio do caos, no meio das trevas, no meio das lutas, das mortes, das perseguições, Deus sempre levantou um farol, uma luz, uma lanterna, uma vela para mostrar: eis ali o caminho. Século XI, meus amados, mesmo obscurecido pelas grandes trevas do abandono da palavra, Deus levanta um homem chamado Anselmo de Catatura. Esse homem fervoroso em fé toma para si a responsabilidade de pregar o evangelho nesse caos, nesse mundo de trevas. E assim ele faz. É claro, meus amados, um homem desse se levanta, ele vai ser perseguido, ele vai ser caçado. Ele não teve uma vida fácil, não teve uma morte boa. Infelizmente, ele morre, mas os seus ensinos, o seu avanço, rompe com as trevas e dá a oportunidade para homens e mulheres saírem dessas trevas. Mas as trevas são brutais. O século XII, ele é marcado por violência, ele é marcado por dor, ele é marcado por sangue. O século XII é marcado pelas cruzadas, aonde os religiosos da época, gananciosos, como os políticos e os poderosos de hoje, aonde esses homens gananciosos, por busca de poder, para bem assim, vamos combater os hereges, o Islã, tantos outros, vamos combater aqueles que não querem servir a igreja, porque a igreja parece que era o centro principal. Deus não. Os papas, os cardeais, os mestres
que era o centro, é a divindade da pessoa. Deus, Cristo, era abandonado, então ele se sepultuaram, e aí ele levanta um poderio militar terrível, chamado as cruzadas. E milhares e milhares de homens e mulheres morrem pela ganância, pela covardia de líderes religiosos que não se renderam a Cristo, e no inferno lhes aguarda o juízo de Deus sobre ele. O século XII é marcado por esses homens, por essas cruzadas. Mas tem homens bons. Tem homens bons. Como Pedro Lombardo, como Pedro Val e tantos outros. O século XIII, diante dessas cruzadas, século XI e século XII, entra também no século XIII, e boa parte do século XIII é tomado, aonde cristãos eram levados, pessoas eram levadas mortas por tudo quanto é canto, por causa de não compactuar com a fé, entre aspas, que eles queriam. Mas Deus levanta homens, como eu sempre falei. E Deus levantou pessoas, como o frei, o padre Francisco de Assis, como Tomás de Aquino, como John Whitfield, que é considerado a estrela da reforma, como John Hus, como Savonarola, como Gerhard Brody, homens poderosos que romperam, que preferiram assumir a responsabilidade do que virar as costas para a palavra, para Cristo, para a fé e para a glória de Deus. Homens que romperam com tudo, homens que preferiram lutar, combater. John Hus, meus queridos irmãos. John Hus, nos seus ensinos, aonde tinha a autoridade de Deus para ensinar. Os padres, os papas, os líderes da época, os religiosos se juntaram em voto assim: John Hus, você tem que se retratar, você tem que abandonar esses ensinos heréticos. Ele virou e falou: heréticos? Como são heréticos? Estou a falar de Cristo, da graça, da fé, da glória de Deus. De modo algum eu posso parar de falar. Eu estou a ensinar pequenos e grandes, todos aqueles que vêm até mim. E eles falaram: ou você para, ou você é morto. E ele falou: prefiro a morte. E assim foi feito. Botaram um poste no meio da praça. Rodearam os postes com todos os livros, cartas e escritos de John Hus. Colocaram sobre a sua cabeça como se fosse um capacete, como se fosse uma toga grande, com cruzes, cabeça para baixo, e diabinhos subindo sobre ela. E John Hus caminha lentamente para a sua morte, no meio dos escritos, que era um poço de fogo sobre eles. John Hus é amarrado nesse tronco. E antes de ele morrer, ele falou: vocês estão a matar hoje simplesmente um ganso, um patinho qualquer, mas daqui a 100 anos, Deus vai levantar um homem, um cisne, que vocês não vão conseguir calar a boca dele. John Hus profetizou sobre Martinho Lutero. Errou por 2 anos. Martinho Lutero nasce 102 anos depois. Mas século XI, século XV foi marcado por trevas. Mas no meio dessas trevas, Deus levantou homens como Francisco de Assis, Tomás de Aquino, John Whitfield, John Hus, Savonarola e Gerhard Brody. Homens que labutaram e que trabalharam pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Século
XVI e o século XVII. Século XVI e XVII, início da Reforma Protestante. O século XVI é marcado depois que Dom Russo morre, 102 anos depois. Essas lutas, essas batalhas, essas perseguições, mas também Deus levantando homens em todo momento para mostrar a sua palavra. Deus levantou um homem, aonde a sua família, o pai de Martim Lutero queria que ele fosse advogado. E ele, na sua luta para atender a vontade do pai, mas também para atender o chamado dele, aquela luta, aquela batalha espiritual. Em um momento, ele está a cavalo para os seus discípulos. E uma forte tempestade cai sobre ele. E ele cai desse cavalo. Aquele também é um cavalo mesmo. Ele cai desse cavalo. E ele faz um voto. E nesse voto ele se coloca para ser um monge. E depois ele tem uma outra experiência. E ele de novo reforça esse voto. E dentro do seminário, ele começa a ler a Bíblia. Ele começa a ver os pergaminhos. Ele começa a ver o texto grego, o texto hebraico, o texto latim, porque a igreja, o evangelho, a Bíblia, essa Bíblia que você tem em mãos agora, a minha Bíblia, a nossa Bíblia, só é escrita, só poderia ler a pessoa que tinha conhecimento em latim, ou em grego e hebraico. Uma pessoa qualquer, igual nós, igual somos nós, não tem simples acesso a essa leitura, a essa sabedoria. E aí Martim Lutero começa a estudar a Bíblia, e começa a ver o ensino de seus professores, e começa a entrar em choque, até que um homem, um professor dele, vendo o seu ávido fôlego para conhecer Deus, conhecer o Evangelho, manda ele para Roma. E tudo se abre perante ele. Em Roma, ele vê a igreja vendendo indulgências. Em Roma, ele vê a igreja, os arcebispos, os padres, os papas, ganhando lucros nas custas de pobres, de homens e mulheres necessitados. Aonde dizer bem assim, olha, está aqui a alma do seu ente querido que está presa no purgatório, tirar do purgatório, não pode ser sair mais, enquanto ele não se retratar, mas olha, tem uma solução, um vigário de Deus está presente, então é só você trazer uma oferta, é atual também hoje, né? Pessoas hoje não vendem a fé, vendem milagres. É nessa época também, haverá que puxar essa época para hoje. E as pessoas são enganadas da mesma forma, hoje porque querem, porque tem a Bíblia em português, e não lê porque não quer. E aí estão enganados por homens e mulheres fraudulentos. Desperta, irmãos, desperta, igreja. Lutero ouviu, se você quer que o seu ente querido seja liberto do purgatório, e Lutero tinha entes queridos mortos. Ele mesmo comprou indulgência. Naquele olhou aquele pedaço de papel, pior do que um papel de banheiro, um papel higiênico, com um carimbo papal e os escritos: essa alma foi liberta do purgatório. Lutero está com o coração dilacerado, vira as costas e amassa essa praga chamada indulgência. E aí, no ano 31 de outubro de 1517, Lutero escreve 95 teses defendendo o Evangelho, defendendo Cristo, defendendo a fé, defendendo a graça, defendendo a pura igreja do Senhor Jesus. E ele pega essas 95 teses e coloca, e ele fixa no castelo, na porta da igreja, do castelo de Wittenberg. Por qual motivo? Ele sabia que uma multidão ia passar ali, e ele estava desafiando, chamando os líderes para conversar, para se retratar. As teses eram em defesa do Evangelho. E aí Lutero ele fixa, e a igreja rompe com tudo isso. Não aceita as teses de Lutero, chama ele de herege, chama para se retratar, e ele não se retrata.
Sabe qual é o motivo, irmãos? Sabe qual é o motivo? Porque assim como John Hus, assim como Tertuliano, assim como Pedro, Paulo e tantos outros homens do passado e mulheres do passado, Lutero preferia a morte do que negar o Evangelho de Cristo Jesus. Lutero preferia morrer como igreja, enchendo o hino do Senhor, do que se render aos costumes pagãos e ser taxado como uma igreja falsa de Cristo Jesus. De Cristo Jesus. Século XVII, a igreja, a reforma, no século XVI, ela é fixada, ela é estourada por Lutero. Século XVII, a igreja, a reforma chega até a Inglaterra. E tem um rei chamado Henrique VIII. E ele abraça esse evangelho, essa reforma. Mas essa reforma, nessa questão, vai dar um boom gigantesco com a sua filha, Elizabeth I. Por mais que ela tinha a intenção de fazer uma igreja dentro dos moldes dela, mas a fúria dela, a gana dela por essa investida, ajudou a reforma a dar um impulsionamento muito forte. E aí muitos homens se levantam nessa época. William Burke, Mark Harris, John Rawls, Thomas Good, John Plummer, John Flavel, Thomas Watts e tantos outros homens começam a se levantar para pregar o puro Evangelho de Cristo Jesus. Vamos cantar. Nós vamos cantar o hino 193 do Inário para o Corpo Cristão, Maravilhosa Graça. Enquanto nós cantamos, você que veio preparado para entregar o seu dízimo e a sua oferta, tenha liberdade. Oh,
Pelos dias de novembro. Aos profetas, e jamais falta a Deus. Que o Senhor possa cumprir todas as suas necessidades, os seus lares, Pai. Jamais faltar, Deus. Em nome de Jesus, Pai, obrigado por este culto, Pai, por vir conosco, Deus, dando sabedoria, nos dando entendimento, Deus, para levar a tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Amém. A Ele a glória, somente a Deus glória. Profundidade da
Somente Cristo pertence à glória em todo momento, em todo instante. No século XIX, estamos acabando os séculos. O século XIX é marcado como o início da teologia moderna. Depois do grande avivamento, depois do grande despertamento pela reforma protestante, depois de tantos homens e mulheres serem esmagados pelas trevas, pelo paganismo, pela covardia de homens e mulheres, de reis, nobres, o século XIX chega como se fosse um século de alívio, entre aspas. Ele dá início a uma chamada teologia, início da teologia moderna, onde essa teologia moderna tem um foco primordial de levar a palavra de Deus. Talvez o primeiro século que tem esse intuito inicial de levar a palavra de Deus a todos os homens e mulheres. Talvez foi um dos séculos que mais se levantou homens e mulheres para pregar o Evangelho. Tinha suas lutas, tinha suas batalhas, tinha crise, tinha dor, tinha angústia, mas é um século marcado por uma crescente de uma busca para pregar o Evangelho de Deus. É o início de uma teologia moderna, onde o intuito é alcançar homens e mulheres. E aí levanta William Carey, e aí levanta Robert Volt, David Livingstone e tantos outros homens, Hudson Taylor, Charles Spurgeon, Charles Wood, Samuel Miller e tantos homens e mulheres que se levantam para pregar o Evangelho, para levar o Evangelho. Mas nada é fácil. Nada é fácil para a igreja. Um século parece alívio, mas chega o século XX. O século XX é um século chamado século paradoxal, a era dos paradoxos, aonde a igreja estava como se fosse numa montanha russa, subindo uma montanha muito íngreme, só que daqui a pouco, nessa subida parecida, aparentemente a subida de crescimento espiritual, de intimidade com Deus, de comunhão uns com os outros, essa montanha russa daí queda livre. E a igreja mais uma vez cai, abandona as suas prioridades, os seus fundamentos, a sua alegria. Irmãos, o homem e a mulher, independente de sua idade, sem Deus não há alegria. Eu já falei que a igreja que não é uma igreja teocêntrica, Deus-cêntrica, cristocêntrica, Cristo é o centro dessa igreja, é uma igreja que vive uma falsa alegria. É uma família cristã que vive uma falsa alegria. É um pai ou uma mãe que vive uma falsa alegria. É um adolescente cheio de vigor, é um jovem cheio de vigor que vive uma falsa alegria. Por um momento vai passar e vai embora. E essa alegria que agora não tem como voltar, não tem nada para substituir o lugar, porque não tem Deus.
O século XX foi marcado por isso, por esses paradoxais, essas montanhas russas que a igreja vivia. Mas Deus levantou homens poderosos, como o caso do nosso pastor que morreu há 2 anos atrás, Hudson Shedd, no finalzinho do século XX, que nasce no finalzinho. Mas levantou homens como Billy Graham, levantou homens como Billy Suárez, levantou homens como o Dr. Mark Lloyd Jones, levantou homens como a Barney True e tantos homens que se empenharam para pregar o Evangelho de Deus a todos os cantos, em todas as eras. O século XXI, e aí é por responsabilidade do pastor Eros, que ninguém escreveu nada ainda sobre o século XXI. Bom, pelo menos eu não tenho nenhum livro. O século XXI, século atual. Aqui está a minha tese desse século. O século atual, neste momento, vivemos uma era de confusão, perturbação, trevas e um pouco de luz no meio dessas confusões, dessas trevas, desses problemas todos que a igreja tem vivido. O século XXI está sendo marcado por perturbações, trevas, confusões, distorções para todos os lados. Rapidamente, prometo, rapidamente, 5 pilares fundamentais que a Reforma Protestante defendeu. 5 pilares que homens, como nesses 20 séculos que nós passamos rapidamente, eu queria ter tempo para explicar cada século, mas não tenho. 5 pilares que os discípulos de Jesus, Cristo pregou, que os discípulos de Jesus pregaram, que Agostinho de Hipona pregou, que Orígenes pregou, que Martinho Lutero pregou, que João Calvino pregou, que William Tyndale pregou, e tantos homens, Billy Graham, todos eles, que passaram, e mulheres também, pregaram. A primeira dela, a Reforma Protestante defendeu somente a palavra, sola scriptura, somente a palavra, e está lá em Salmos 119, versículo 105, vai ser projetado ali. Somente a palavra, a Reforma, Martinho Lutero e os outros homens do passado defenderam exatamente isso. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Homens do passado defenderam exatamente isso. A palavra de Deus, não há como o homem ter a direção, a luz para a eternidade, a luz para a nova vida, a luz para o céu, se não for mediante a lâmpada, a palavra de Deus, luz para os pés, ou seja, para me iluminar, para mostrar o caminho, e está lá, para o meu caminho, minha vida. Aqui não é um caminho qualquer, é a minha vida sendo guiada pela palavra de Deus. A igreja do século XXI, você, eu, nós, cada nós, precisamos entender que se a minha vida não for norteada pela palavra de Deus, não há luz, não há caminho, não há céu, não há salvação. É pela palavra. Eu não dependo de pastores, não dependo de mestres, não dependo de igreja, eu dependo exclusivamente conhecer a palavra, meditar a palavra, buscar a palavra. É a palavra que liberta o homem, que transforma o homem. A salvação não vem por meio de pastor, e nem por meio de igreja. A salvação não vem por meio de entregas de indulgências, ou tocar no manto, ou pegar um lenço ungido, ou pegar um lenço suave, como o pastor está aqui, e os irmãos passarem. A salvação não vem por meio disso. Isso aí é anátema, é pregação, é ensino do inferno, do capeta e tudo mais. E tais homens que assim pregam, o inferno espera eles, se eles não se converterem, assim como a igreja. A segunda defesa da reforma, além da palavra, somente ela tem autoridade em todo o quesito. E essa palavra me mostra que uma fé, somente a fé, sola fide.
Essa foi a frase que Martim Lutero usou. Só afirma. E essa afirmação vem com o texto de Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Martim Lutero, seus escritos, lendo, meditando, conhecendo, com a mente perturbada, com o coração apertado, não entendendo o que significava, como agir. Deus, pela presença do Espírito Santo, ilumina ele, clareia ele, fala: Martim Lutero, abre os olhos agora. E ele lê exatamente esse texto, que quebra toda a dureza do coração dele. O texto é: não me envergonhe do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro de Deus e depois do grego. Olha o 17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, Deus justo, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, e como está escrito: o justo viverá pela fé. A salvação não vem por meio de diligências, de obras. Não. A salvação vem mediante a palavra, que ilumina e traz fé e coloca no coração do homem e da mulher que crê. A salvação me mostra a fé sólida, revela, brota do coração do homem uma fé sólida. Mas Lutero, ao ouvir isso, talvez você possa pensar: pastor, tantos anos, pois é, tantos anos se passou e você continua da mesma forma, e nós continuamos da mesma forma, dando desculpas e mais desculpas. Que lástima. Homens morreram para defender a palavra, para defender a fé. Mulheres morreram, se entregaram ao martírio para defender uma igreja Cristo cego. E nós desprezamos o sacrifício deles e principalmente de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Uma outra defesa do Evangelho, além da palavra, além da fé, somente a graça, sola gratia. Somente a graça. Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça, vocês são salvos. E isso, ou seja, a graça, a salvação, não vem de vós. É o que Agostinho combateu contra Pelágio, onde a salvação de Pelágio vinha pela mão do homem. A Bíblia me mostra que a salvação vem por meio de Deus. Pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, não vem de homens, não vem de mulheres, não vem de reis, não vem de séculos, não vem de séculos. Isso não vem de ninguém. Isso é o dom de Deus para todo aquele que nele crê. Pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Ou seja, a salvação é um dom, é um presente que Deus dá a todo homem e toda mulher que se rende, que crê, que se arrepende, que reconhece que Cristo Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pela graça, somente a graça. A salvação não pode ser encontrada em botecos, em portas de igrejas, em umbrais de igrejas, em mitos, em todos os pastores e líderes religiosos. Não, a salvação é um dom que pertence a Deus. Somente a Ele que concede a salvação ao homem, porque Ele pagou um preço por você, por mim, por cada um de nós. Uma outra defesa que Martim Lutero e todos os reformados do passado combateram, ensinaram, é somente Cristo. Sola Cristo. Somente a Cristo. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, diz bem assim: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, Paulo falou, dos quais eu sou o pior. Agora veja o texto de 2 Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6.
Veja, pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, olha a parte A, o qual entregou a si mesmo como resgate por todos. Só um mediador. A reforma, os líderes do passado, os séculos XVI, XV, XIV, os demais, diziam assim, não, há outros caminhos. Assim como há os caminhos que levam a Roma, que chega a Paris, também aos céus, há outros caminhos, há outros meios, há outros atalhos. E a reforma defendeu, não há caminho nenhum, somente por Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Ele falou, e Paulo afirmou para nós, só há um mediador, Ele se entregou por nós, pagou um alto preço por nós, sofreu por nós, ressuscitou por nós, e só um mediador significa aquele que intercede, aquele que tem a condição, que abre as portas. Pai, olha só, é pecador, é falho, sofre, mas olha Deus, eu paguei um preço por ele, então pelo meu sangue, Deus diz, receba como filho. Isso é um mediador, aquele que paga a fiança, que libera as portas, que quebra as trancas. Infelizmente tem sido abandonado. A quinta verdade fundamental da reforma: somente a Deus a glória. Somente a Deus a glória. Daniel, bota comigo primeiro um texto que... Não, pode ser possível. Somente a Deus glória. Não pertence a servos, a presidentes, a homens, a padres, pastores, líderes religiosos. Todos nós, se não for a graça de Cristo Jesus, como pastor eu falo, todos nós, pastores, líderes religiosos, se não for Cristo, iremos perecer no inferno. A Ele a glória. Ele tem que se exaltar. Ele tem que se glorificar. Foi isso que ele pediu a reforma. Olha o texto de Romanos 11. Ó a profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? E quem tem sido o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompensasse? Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Quem conhece Deus, quem conhece a mente do Senhor, os planos que tem, os projetos que tem, quem fez uma coisa para que não recompense? Queridos irmãos, Deus olha no céu e fala, não há um justo, nenhum sequer. Todos nós caminhamos apaixonados para o abismo, para o inferno. E como pode ter homens querendo ser glorificados, querendo ter glória? Como pode ter homens querendo dizer que são emissários de Deus, porta-vozes de Deus? A Ele a glória. Isaías fala que Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele tem Isaías, eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem o meu louvor a imagem nenhuma. Ele, somente Ele, por Ele e para Ele, são todas as coisas dos céus e na terra. As verdades fundamentais, significa um fundamento, meus amados, significa o seguinte: aquele que trabalha com obra, sabe? Quando você vai fazer uma casa, um prédio, precisa aterrar, precisa cavar, fazer uma base muito sólida, um fundamento muito preciso, muito firme, para que essa obra venha a ser construída e não venha cair. Quando Cristo ensinou, quando Cristo veio ao mundo, Ele ensinou essa verdade, a palavra, a fé, a graça. Ele é exaltado, Ele é o Senhor, o mediador, o Salvador, e a Deus toda a glória. A reforma protestante marcou esse início, restaurou, trouxe luz, trouxe volta. E infelizmente as religiões do século presente estão abandonando mais uma vez essas sortes, esses fundamentos.
lastro. E não olharmos para o passado e vermos homens que padeceram por amor a Cristo, que deram sua vida para defender a Bíblia, a fé, defender Cristo, se é que ele precisa de defesa, a glória. E nós? Será realmente que nós vivemos essas verdades fundamentais da reforma? Só a Escritura, somente a Escritura, sola fide, somente a fé, sola gratia, somente graça, sola Cristo, somente Cristo, e só a Deus glória. Será realmente que nós vivemos esses fundamentos na minha vida? A minha oração, desculpa, eu passei um pouco do tempo hoje, mas eu precisava esclarecer e fazer essa mensagem para os irmãos. Que Deus possa abençoar o seu coração, a sua vida. Que você possa entender que essas verdades, há anos protegidas, são atuais e continuarão sendo atuais. Você possa entender e viver essa verdade para a honra e para a glória de Deus. A gente vai cantar um hino, vamos encerrar com ele nesse momento. Que você possa entender e ser abençoado por Deus. Vamos orar antes. Santo Deus, em tuas mãos colocamos as nossas vidas. Muito obrigado, a Deus, pela vida de cada servo e serva do Senhor, que batalhou, que lutou, que sangrou, que morreu, mas Deus, que o Senhor levantou para a tua obra. Que nesse século de confusão, de perturbação, de trevas, o Senhor me possa levantar homens e mulheres corajosos para pregar e viver o teu Evangelho. Não, Pai, não iremos jamais nos envergonhar do teu Evangelho, porque é poderoso. Que cada família e cada coração nessa noite seja impactado e perturbado pela tua presença, mas também venha ser confortado pelo Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém.
Deus Todo-Poderoso, sim, Deus, eu amo a Tua Palavra, pregar a Tua Palavra, viver a Tua Palavra, aprender a Tua Palavra, porque eu sei que ela tem um caminho para a salvação de todo mundo e mulher, porque eu sei que é por ela que vem uma fé genuína, porque eu sei que é por ela que mostra Cristo Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Porque eu sei que ela me ensina que toda honra, toda glória, todo louvor, poder, autoridade pertence a Deus. E não a homem, não a elas. Pertence ao Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. E eu sei que um dia o Senhor voltará para levar o teu povo, a tua igreja, os teus remidos. E na eternidade iremos morar. E não haverá dor, e não haverá luta, e não haverá fadiga. Somente a eternidade para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Deus Pai Todo-Poderoso, que o amor do Senhor seja derramado em cada coração, que a graça poderosa, absoluta e salvadora e única de Cristo Jesus reine em cada família, e que o Senhor Espírito Santo e as suas doces consolações seja transbordado, ó Deus, em cada um de nós e sobre esta igreja, em todo momento e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos, em paz, em nome de Jesus.